Boa tarde a todas as pessoas que são inscritas no canal Bate-Bola com a Aninha, aquelas que não são, venho pedir que se inscrevam no canal para que vocês possam receber novos vídeos que serão gravados e postados. E o tema deste vídeo é jogos de ida da Copa do Brasil das quartas de finais de 2026. Jogos esses que se iniciaram esta semana, na terça-feira, com a partida realizada entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, ou seja, um clássico mineiro que a partida terminaria empatada em 1-1. Ontem, no Rio de Janeiro, o Vasco venceria a equipe do Vitória da Bahia por 1-0. E em São Paulo, mais um clássico, Palmeiras e Santos, o Palmeiras venceria a primeira partida por 3-0 os jogos de ida. E para encerramento das quartas de finais da Copa do Brasil, hoje terá a partida entre Grêmio e Internacional. Vou analisar a partida entre Vasco e Vitória. Para começo de conversa, antes de eu fazer a análise, só falo uma coisa. A safra da nossa arbitragem brasileira é a pior que existe no momento atual. Mas isso é ao decorrer do comentário que eu vou esmiuçar. Bem, o Vasco jogando em casa tomou a iniciativa da partida. Logo aos 3 minutos, teve uma cobrança de escanteio, o jogador do Vasco cabeceou rente à trave, né? Quase fazendo 1-0 para o Vasco, que teve amplo domínio da partida, criando jogadas, triangulações, fazendo jogadas laterais, né? Jogadas pelo meio. Quer dizer, até os 16 minutos o Vasco jogou muito bem, obrigado. Criando chances e empilhando oportunidades. Quando o goleiro do Vitória não salvava, tinha 2, 3 jogadores do Vitória para que impedisse a finalização do jogador do Vasco, ou seja, o atacante, a meta do Vitória. Até que aos 16 minutos apareceu um lance polêmico. O jogador Barros do Vasco foi expulso, né? Mas essa expulsão só aconteceu por causa de uma má interpretação da arbitragem que foi acionada, o VAR acionou o árbitro que entendeu tudo errado. Tá? Uma coisa é você botar a bola na mão, a outra a bola bater na sua mão. Só que antes disso, o jogador do Vitória, Renato Kaiser, a bola também tinha batido nele, ou seja, praticamente o lance interferiu ao outro. Pelo menos foi isso que era para ser visto e não foi. Quer dizer, passou batido, ou seja, o jogador do Vasco que tinha recebido amarelo, pois o jogador do Vitória tinha recuperado a bola e ia em direção ao gol, mas tinha um jogador do Vasco dando cobertura, né? Quer dizer, não teria lance de expulsão, teria lance sim para amarelo, só que a arbitragem entendeu como um lance de cartão vermelho, expulsando o jogador do Vasco, impedindo que o Vasco ficasse com 11 contra 11, e sim o Vasco jogasse com 10, fazendo com que o Vasco jogasse com jogar mais durante o primeiro tempo inteiro e o segundo também. Ou seja, o jogador do Vasco foi expulso aos 17, teve aquela revisão toda, tudo direitinho, né? Aí entra a ambição do técnico visitante de querer ganhar o jogo, coisa que o Jair Ventura não teve, como teve contra Flamengo e Atlético Paranaense, por exemplo, né?
Que ele teria que fazer ali? Abrir mão de um jogador de meio campo e botar o Eric. Para que deixar o Eric no banco? Para que deixar um Oswaldo no banco? Entendeu? São jogadores que poderiam abrir pelas laterais e criar jogadas ofensivas. Porque uma coisa é você ter a posse de bola, mas não saber o que fazer com ela. Era o que o Vitória tinha. Tinha posse de bola, mas não sabia o que fazer. E até que, aos 33 minutos do primeiro tempo, o técnico do Vasco, Pedro Emanuel, me tira o Spinelli e me coloca o Paulo Henrique, né? Aí o Vasco já começou a entrar mais no jogo do jeito que a bola estava com o Vitória, mas o Vitória não queria saber o que fazer com a bola, né? Não queria só tocar, não queria fazer nada com a bola, não queria nem chutar a bola. Para não dizer que o Vitória não deu um chute ao gol no primeiro tempo, deu um chute do Marinho, que bateu no pé da trave e foi para fora. De resto, o Vitória pouco fez, né? Veio o segundo tempo, mas antes do segundo tempo, teve uma manifestação dos dirigentes do Vasco, revoltados pela expulsão do Barros. E o policiamento teve que entrar em ação para proteger a arbitragem, o trio de arbitragem, que foi levada ao vestiário. E na volta, né, após o intervalo, isso foi mostrado na TV aberta, por isso que eu estou comentando. Mas isso tudo é a pior safra de arbitragem do Brasil, do Campeonato Nacional, Copa do Brasil, pode ser qual campeonato tiver no nosso estado ou país, né? Estado, então nem se fala, né? Pelo amor de Deus. Porque são os mesmos árbitros que cometem os mesmos erros. Então o segundo tempo veio, o Vasco de uma forma mais segura, jogando de forma reativa, mas no contra-ataque. E teve em seus dois principais jogadores, Thiago Mendes, que homem de contenção, né? Segundo volante, e André Gomes, sua válvula de escape. Isso porque o Paulo Henrique já estava dando a sustentação de um lado para liberar o André Gomes, que saiu numa roubada de bola, uma bola perdida pelo jogador do Vitória. Ele saiu do campo de defesa do Vasco, foi até o campo de ataque para que pudesse finalizar e fazer o gol do Vasco, fazendo 1-0. E depois ainda teve outras chances, outras oportunidades. O Vasco teve várias vezes 3-4 do Vitória, ou seja, 3 jogadores do Vitória contra 4 do Vasco, 2 do Vitória contra 3 do Vasco. E o Vasco teve várias chances empilhando. No final, que o Vitória foi dar um certo abafo. O Eric chutou uma bola que, de uma certa forma, poderia entrar, mas ela ganhou uma curva e o Léo Jardim botou ela para escanteio. Outro lance que chamou a atenção do Vitória foi o Luan Cândido ter perdido um gol inacreditável, mas ele, né, já estava no final, né? Quer dizer, para um clube que está com pretensão de ir para uma semifinal de uma competição que vai dar a ele uma projeção, não que o Vitória não tenha essa projeção, mas uma semifinal de Copa do Brasil, quem não quer chegar? Ainda mais embolsar 9 milhões de reais. Então o que acontece? Acontece que você tem que ter mais ambição. Uma coisa eu te garanto: o Vitória eliminou o Flamengo em Salvador, mesmo tendo perdido no Maracanã por 2-1. Ganhou lá por 2-0.
eliminou o Atlético Paranaense, mesmo tendo perdido no Paraná por 2-0. Ganhou em Salvador por 4-0. Aí aqui no Rio de Janeiro, por falta de ambição, por falta de personalidade de certos jogadores que acharam que poderiam, entre aspas, resolver o jogo só porque estava com um jogador a mais, e também do seu técnico, que para mim cometeu um erro gravíssimo ao não colocar a escalação que sempre ele coloca no campeonato nacional, que é disponível, né? Ele tinha que ter entrado com o Eric, tinha que ter entrado com os jogadores. E o que faz falta no Vitória também é o Baralhas, que é o homem de criação ali. Talvez tenha sido isso, mas é muito pouco. Você vai depender de um jogador para poder fazer tudo. E se esse jogador não estiver disponível? Então você tem que criar outras alternativas. Então, Vitória vai ter que fazer 2-0 no Vasco, porque agora o Vasco tem a vantagem do empate e uma possível nova vitória, né? Dos 3 resultados, ele tem 2 favoráveis e 1 contra, porque o Vitória só passa para a semifinal com 2-0, 3-1 e assim vai. Do outro lado da chave, e está o Palmeiras com o Santos, né? Rapidamente, para mim o Palmeiras já está na semifinal, porque uma coisa é você jogar um jogo normal, seja ele um clássico, um jogo interestadual ou até regional, e você fazer 3-0. A outra é você ter que jogar com a obrigação de fazer 3-0 para poder levar para os pênaltis. Aí que é complicado, né? Porque você fazer 3, você faz, mas o problema é não tomar. E o Santos não tem jogadores que possam fazer essa diferença. Tem, né? Mas o Gabriel não vive um bom momento, né? Poderia ser decisivo ontem. O Neymar não joga em condições físicas boas, né? Quer dizer, o Santos está lutando ali contra o rebaixamento, aquela turminha ali de baixo, aquilo que eu estou falando. Em competições de Copas, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, esses clubes estão bem, Santos e Vasco. Agora, no Campeonato Nacional, eles estão lutando contra o rebaixamento. O curioso é isso. Quem gostou, dá um like, curte. Peço que vocês se inscrevam, pois é 0800, não custa nada. Tá? Dá essa força aí pro canal Bate Bola com Alinho. Fique com Deus.